Imagine Roma em silêncio. A lua refletindo no mármore branco, as tochas tremeluzindo nos corredores do palácio, e um nome sussurrado com medo por soldados, escravos e senadores: Calígula. Dizem que quando as portas se fechavam e as cortinas eram puxadas, começava um tipo de ritual que nenhum cronista ousou descrever por completo. O que se passava ali não era apenas excesso, não era só luxúria ou loucura. Era algo mais sombrio. Algo que misturava sangue, prazer, superstição e poder absoluto. Hoje, você vai atravessar essas portas proibidas. Vai ver o que Roma fingia não ver. Vai entrar nos rituais inimagináveis de um imperador que tratava a realidade como um brinquedo frágil nas mãos de um deus. Porque por trás das orgias e banquetes que os livros contam, havia cerimônias secretas, salas sem janelas, sacrifícios silenciosos, risos que pareciam preces, e preces que mais pareciam maldições. Poucos sabiam os detalhes, menos ainda sobreviveram para contá-los. E é isso que torna essa história tão perigosa. Você está prestes a caminhar por lembranças que Roma tentou apagar. Existem documentos fragmentados, relatos sussurrados de historiadores como Suetônio e Cassius Dio, detalhes perdidos em cartas esquecidas, que juntos desenham um quadro que ninguém teve coragem de mostrar inteiro. Até agora. Então, antes de atravessarmos esse limiar, já te faço um pedido direto. Se você gosta desse tipo de imersão histórica, de entrar na mente dos poderosos, dos loucos e dos deuses que eles fingiam ser, já deixa o like agora, porque o que vem a seguir não é um simples vídeo, é uma viagem ao coração do Império em seu estado mais obscuro. Comenta o que você sempre ouviu sobre Calígula e se inscreve, porque esse é só o começo de uma série que vai expor aquilo que a história tentou enterrar. Você está prestes a ver o lado oculto. E depois disso, vai ser difícil olhar para Roma do mesmo jeito. Enquanto o Senado fingia ordem e grandeza, uma guerra silenciosa acontecia dentro dos salões dourados. De um lado, a imagem oficial, o imperador, o manto púrpura, as estátuas, os discursos, a glória. Do outro, a versão clandestina. Calígula cercado de sacerdotes escolhidos a dedo, de escravas marcadas, de símbolos arrancados de templos antigos, usados de um jeito que nenhum deus aprovaria. Ele não queria apenas governar. Ele queria reescrever as regras do sagrado, transformar o próprio corpo e o corpo dos outros em instrumentos de culto. Mas culto a quem? Aos deuses de Roma, a forças mais antigas, ou a si mesmo. Calígula não nasceu monstro. Ele nasceu promessa. Filho de Germânico, o general mais amado de Roma, criado entre tendas militares e aplausos de legiões, ele cresceu ouvindo que o destino o observava. Quando criança, era visto nos acampamentos usando uma pequena bota de soldado, a caliga, que daria origem ao apelido que o mundo jamais esqueceria: Calígula. Os soldados o adoravam. As mulheres o chamavam de menino dos deuses, e Roma via nele uma espécie de futuro dourado depois das sombras de Tibérios. Mas o que ninguém sabia era que, por trás dos olhares carinhosos, havia olhos atentos do próprio império, avaliando, medindo, testando até onde aquele garoto poderia ser moldado. Porque Roma, nesse período, não era mais uma simples cidade poderosa. Era uma máquina de paranoias. À medida que o império crescia, crescia também o medo. Conspirações, envenenamentos, traições dentro das próprias famílias. E foi nesse ambiente envenenado que a mente de Calígula começou a rachar. Ele viu seu pai, Germânico, morrer de forma suspeita. Viu sua mãe ser exilada. Viu irmãos caírem por intrigas políticas. Desde cedo, o garoto aprendeu que amor e morte andavam juntos no coração do império. Cada abraço podia ser um adeus disfarçado. Cada sorriso, uma sentença. E assim, devagar, no silêncio das noites do palácio, algo foi se quebrando dentro dele. Quando Tibérios o chamou para viver em Capri, muitos viram isso como honra. Mas alguns cronistas, séculos depois, descrevem Capri como um teatro sombrio. Uma ilha-palácio onde vícios, rituais e perversões eram servidos junto com o vinho. Imagine um jovem impressionável cercado de senadores, generais e nobres envelhecidos, todos escondendo seus desejos mais distorcidos atrás de cortinas pesadas e colunas de mármore.
Calígula assistia, aprendia, absorvia. Ele viu o que os poderosos faziam quando ninguém estava olhando. E mais tarde, quando o mundo inteiro estivesse sob seu comando, ele iria repetir e superar tudo aquilo. Mas há um detalhe que quase ninguém comenta. Antes de enlouquecer completamente, Calígula foi amado. Quando se tornou imperador, o povo explodiu em festa. Houve sacrifícios em seu nome, promessas aos deuses, corridas, banquetes. Roma acreditou ter encontrado um novo Augusto. Por alguns meses, ele governou com justiça, libertou prisioneiros, distribuiu recompensas, cancelou impostos injustos. A sensação era de renascimento, como se, enfim, os fantasmas da era Tibérios tivessem sido enterrados. E é aí que o contraste fica mais brutal. Quanto maior a luz, mais chocante será a escuridão quando ela chegar. E ela chegou. Uma doença, descrita por alguns como febre, por outros como possessão, tomou Calígula. Ele quase morreu. Mas quando voltou, algo não voltou junto. Alguns dizem que ele acreditou ter atravessado o limite entre o mundo dos vivos e dos mortos. Outros sugerem que, ao sentir a proximidade da morte, se convenceu de que só poderia ser um deus para não ser destruído. E é nesse ponto que os rituais começam a se transformar. Não eram mais apenas cerimônias oficiais em templos. Eram experiências pessoais, intensas, realizadas de madrugada, com poucos presentes, como se ele estivesse tentando negociar diretamente com o invisível. Um homem que quase morreu, agora obcecado por provar que era mais do que humano. Há um segredo escondido nessa transição. A partir daqui, os rituais que você vai conhecer deixam de ser apenas parte da religião romana e passam a ser uma extensão da mente quebrada de Calígula. Cada sacrifício, cada gesto, cada corpo usado ou humilhado, comunica algo do trauma que ele carregava. A Roma que o abraçou, agora começaria a temê-lo. E ele, que um dia pediu proteção aos deuses, agora começaria a exigir adoração como se fosse o maior deles. O menino das pequenas botas de soldado se levantaria diante de estátuas ancestrais e diria: "Não é mais você que manda. Sou eu." E é nesse ponto, nesse exato ponto em que o humano começa a se autoproclamar divino, que as portas dos rituais inimagináveis se abrem de verdade. Porque quando um homem acredita ser um deus, qualquer limite deixa de existir. Se você achou intensa a origem, espera para ver o que ele fazia dentro dos templos, dos quartos, nos banquetes em que a comida era só a desculpa. Fica comigo, porque no próximo bloco, vamos entrar na primeira sala secreta. Aquela em que Calígula decidiu transformar o culto aos deuses num culto ao próprio corpo, ao prazer e ao medo. A primeira sala não era grandiosa. Não havia colunas infinitas nem estátuas colossais. Era um espaço baixo, abafado, iluminado por tochas que derramavam uma luz amarelada sobre paredes cobertas de símbolos. Alguns reconhecíveis, pequenos fragmentos de Júpiter, Vênus, Marte. Outros estranhos, como se tivessem sido arrancados de cultos estrangeiros, misturados de propósito. O chão tinha manchas antigas, escuras demais para serem só vinho. No centro, um altar de mármore, frio como cadáver. Era ali que Calígula começava seus rituais. Não em público, não no fórum, não diante do povo, mas cercado de poucas pessoas escolhidas, que nunca sabiam se tinham sido convidadas como testemunhas, como instrumentos, ou como oferendas. Segundo os relatos, ele mandou trazer para dentro do palácio símbolos sagrados de templos espalhados por Roma. Imagina o escândalo silencioso. Estátuas de deuses sendo arrancadas de seus lugares, levadas às pressas, como prisioneiros sequestrados. Para o povo, eram apenas boatos. Para os sacerdotes, era sacrilégio. Para Calígula, era o começo. Ele se deitava no altar, deixando que o manto púrpura escorresse como sangue derramado, enquanto os sacerdotes tremendo recitavam fórmulas antigas. Em alguns momentos, ele ordenava que parassem. Em outros, que misturassem cânticos de deuses diferentes, como se quisesse criar uma nova linguagem divina, uma liturgia própria. Ele ria, corrigia palavras. Ele se comportava como um diretor corrigindo uma peça mal ensaiada. Só que o palco era sagrado.
Mas o que ninguém sabia era que, além dos sacerdotes oficiais, Calígula incluía nesses rituais figuras improváveis: gladiadores, escravas, nobres endividados, inimigos políticos disfarçados de fiéis. A presença deles não era por acaso. Ele gostava de misturar pureza e sujeira, poder e humilhação. Em alguns rituais, pedia que uma virgem vestida de sacerdotisa ficasse ao lado de um criminoso condenado, amarrado pelos pulsos. Os dois, lado a lado, diante do mesmo altar. O contraste era parte do espetáculo. A mensagem também. Diante de um imperador que se diz Deus, não existe diferença entre inocente e culpado. Todos podem ser sacrificados. Todos podem ser usados. Havia noites em que, dizem, ele ordenava que as portas fossem trancadas e as janelas cobertas. Um silêncio espesso tomava o ar. Primeiro, vinham as preces comuns, familiares ao ouvido romano. Depois, as alterações. Palavras que não pertenciam àquela tradição. Nomes antigos, deuses, estrangeiros, talvez trazidos por magos do Oriente, por sacerdotes de cultos egípcios. Alguns historiadores acreditam que Calígula se fascinou por religiões de outras terras e tentou misturá-las à força, como quem mistura vinhos diferentes num mesmo cálice. Outros acreditam que ele só queria chocar, quebrar todo o tabu que encontrasse. Mas o fato é que naquela sala, o limite entre devoção e profanação sumia completamente. Em certos relatos, ele mandava deitar mulheres sobre o próprio altar, não como vítimas de sacrifício tradicional, mas como parte de um culto vivo. Seus corpos se tornavam o templo, o campo de batalha, o objeto e o troféu. Ele se apresentava como sacerdote e Deus ao mesmo tempo. Não apenas oferecia a vítima, ele se tornava o centro absoluto do ato. Em outros momentos, mandava que maridos assistissem em silêncio, obrigados a fingir reverência religiosa, enquanto eram, na verdade, destronados como homens. O sofrimento não era efeito colateral. Era parte da liturgia. O ritual servia para consagrar uma coisa só: o poder de Calígula sobre todos os domínios, corpo, fé e honra. Segundo alguns cronistas, ele também usava o medo como incenso. Em meio à fumaça espessa e ao cheiro de óleos, havia sempre a dúvida: quem sai vivo daqui? Ele escolhia alguém no meio da cerimônia, chamava pelo nome, fazia perguntas banais, sorria. Às vezes, recompensava com ouro. Outras, com morte no dia seguinte. E ninguém sabia em qual roleta tinha caído. Assim, cada ritual era também um aviso político. A mensagem era simples e brutal. Se nem os deuses estão a salvo de mim, o que dirá você? Era um culto que não apontava para o céu. Girava em torno de um homem só, convicto de que o universo devia se curvar diante dele. E isso era apenas o começo. Porque, se dentro dessa primeira sala já havia esse nível de perversão sagrada, o que acontecia quando Calígula levava esses rituais para espaços ainda maiores? Para banquetes inteiros transformados em teatros religiosos. Para leitos que pareciam altares. Para estátuas antigas que ele vestia e substituía. No próximo bloco, vamos entrar nos templos reconfigurados por ele, onde as próprias estátuas dos deuses foram obrigadas a usar o rosto do imperador. Roma acordava todos os dias sob o olhar de pedra dos deuses. Estátuas gigantes de Júpiter, Marte, Vênus, Apolo, erguidas em templos que cheiravam a incenso, vinho e promessas. Ali, o povo se ajoelhava, os generais pediam vitória, as mães suplicavam proteção. Eram lugares de respeito silencioso, onde até o mais arrogante dos senadores baixava os olhos. Até que Calígula decidiu que aquilo não era suficiente. Não bastava ser imperador. Não bastava mandar nos exércitos, no senado, no dinheiro. Ele queria estar ali também, no mármore, no altar, no lugar do divino. E foi assim que começaram as ordens que escandalizaram até quem vivia cercado de escândalos. Substituir, alterar, invadir o sagrado com o rosto de um homem. Conta-se que, em um dos templos mais importantes, ele mandou que a cabeça de uma estátua de Júpiter fosse retirada e trocada pela sua.
Imagine o choque de um sacerdote ao entrar no templo, e em vez de ver o rei dos deuses, enxergar o olhar frio do imperador olhando de cima, como se estivesse rindo da antiga religião. Não era só vaidade. Era uma declaração de guerra. Uma mensagem gravada em pedra. O Deus agora sou eu. Segundo alguns relatos preservados por Suetônio, Calígula não se contentava em ser representado como simples mortal. Ele pedia que escultores o retratassem como se fosse a própria encarnação de deuses diferentes. Ora Júpiter com seu raio, ora Apolo com sua lira, ora Marte com sua armadura. Em certas tardes, ele se vestia como essas estátuas, usando coroas, mantos, sandálias douradas, entrando nos templos não como fiel, mas como personagem. A linha entre teatro e religião desaparecia. O templo virava palco. Os sacerdotes, figurantes. O público. Senadores humilhados, generais desconfortáveis, mulheres convocadas a assistir, sem saber se riam, se rezavam ou se tremiam. Há um segredo incômodo aqui. Quanto mais ele forçava essa imagem divina, mais evidente ficava o medo por trás dela. Um homem que realmente se sente Deus não precisa provar isso todos os dias. Mas Calígula repetia o gesto, insistia, exagerava. Era como se, a cada estátua alterada, tentasse afastar o eco da própria fragilidade. A doença que quase o matou, as traições que destruiu na infância, os sussurros no Senado. Tudo isso parecia persegui-lo. Então ele respondia da maneira mais brutal. Se o mundo pode me matar, vou me colocar num lugar onde ninguém pode tocar. Acima dos deuses que vocês aprenderam a temer. Os templos, antes silenciosos, começaram a abrigar cenas estranhas. Em vez de sacrifícios formais, com palavras milenares, surgiam rituais improvisados. Às vezes, ele aparecia de surpresa no meio de uma cerimônia pública e a interrompia. Tomava a palavra do sacerdote. Mandava mudar a oferenda, mandar embora um animal, trazer outro. Exigia que alguém do povo fosse escolhido ao acaso para subir os degraus do altar, ajoelhar-se diante dele, não mais diante da estátua. Imagina a confusão mental de um romano comum. O que é devoção? O que é medo político? O que é blasfêmia? Calígula jogava com isso. Criava caos emocional para se alimentar do controle. Em alguns relatos mais sombrios, ele não só alterava estátuas, mas as colocava em posições desconfortáveis, ridículas ou obscenas, forçando os antigos deuses a assistirem aos seus banquetes e jogos privados. Estátuas de deusas nuas, deslocadas de seus templos, eram posicionadas em salões onde o vinho corria, e corpos eram usados como moeda. Era como se ele quisesse se vingar das divindades que, um dia, não o salvaram da doença, da morte da família, da paranoia constante. Se vocês não me protegeram, então vocês vão assistir. Vocês vão ser cúmplices. E para piorar, ele usava os templos como cofres, roubava tesouros sagrados, derretia oferendas de ouro, sequestrava doações feitas pelos fiéis. Mas ao mesmo tempo, fingia piedade. Mandava construir, reformar, enfeitar, como se fosse o maior defensor da religião. Era um jogo de contraste, um homem que se diz devoto enquanto arranca o coração do próprio sagrado. A população comum via as fachadas brilhando, mas não sabia o que acontecia nas salas internas, nos bastidores dos cultos, onde Calígula invertia símbolos e transformava Deus em cenário. O mais perturbador é que, em algum nível, Roma entrou no jogo. Senadores o elogiavam em público. Sacerdotes recitavam seu nome junto aos dos deuses. Moedas começaram a circular com sua imagem exaltada, aproximando-o da esfera divina. E assim, aos poucos, o impossível foi se normalizando. O império assistia, meio fascinado, meio horrorizado, à criação de um culto vivo a um homem que usava a loucura como coroa e o sagrado como brinquedo. Mas o que você viu até agora ainda é a superfície. Porque, longe dos olhos do povo, havia um tipo de ritual, ainda mais perturbador. Aqueles feitos não para impressionar Roma, mas para testar até onde a crueldade humana consegue ir. Os banquetes de Calígula nunca eram só sobre comida. Eram armadilhas de ouro. Salões gigantescos, mesas cobertas de pratos impossíveis, linguados raros,
frutas trazidas de terras distantes, vinho escuro como sangue servindo sem parar. Tochas tremeluzindo em candelabros, perfumes pesados no ar, músicos tocando ao fundo. Para quem entrava pela primeira vez, parecia o paraíso. Um convite à indulgência, ao prazer, à abundância total. Mas havia algo fora de lugar. Um silêncio escondido sob as risadas. Um frio no estômago que nenhum vinho apagava. Porque todos sabiam. Naquele salão, o apetite que mais importava não era o dos convidados. Era o dele. Calígula ocupava o centro, reclinado em leitos de banquete, cercado por mulheres, favoritos, gente bonita escolhida a dedo como se fossem parte da decoração. Ele usava coroas de flores, joias demais, às vezes até roupas que imitavam mantos de deuses. Em certos momentos, parecia estar de bom humor. Ria alto, fazia piadas, bebia junto com todos. Em outros, o olhar ficava distante, quase vazio, como se estivesse em outro lugar. Era nessas oscilações que o terror surgia. Porque ninguém sabia quando o riso se tornaria sentença. E ali, qualquer gesto errado podia ser interpretado como ofensa aos deuses, ou ao Deus que ele acreditava ser. Os banquetes começavam como uma celebração comum, mas pouco a pouco se transformavam em rituais disfarçados. Primeiro, vinham os brindes exagerados, taças erguidas a Júpiter, a Roma, ao Império, e finalmente, a Calígula. Alguns cronistas escrevem que ele obrigava convidados a fazer juramentos em sua honra, como se estivessem participando de uma cerimônia religiosa. Quem hesitava, mesmo por segundos, era marcado. Não necessariamente na hora. Às vezes, dias depois, acabava preso, acusado de traição, desaparecia. O banquete, portanto, era mais que festa. Era um tribunal silencioso, um teste de fé e submissão. Mas o que ninguém sabia ao sentar naquela mesa era que, em algum momento da noite, o banquete mudaria de tom. Ele podia mandar apagar parte das tochas, deixando o salão em meia luz. A música diminuía. As conversas morriam, uma a uma, como se alguém tivesse apertado uma mão invisível sobre o pescoço de todos ali. Então, começavam os jogos. Ele escolhia um convidado qualquer, às vezes um senador experiente, às vezes a esposa de alguém importante, às vezes um escravo que servia vinho. Fazia perguntas íntimas, invasivas, humilhantes, com um sorriso calmo nos lábios. A plateia era forçada a assistir. O constrangimento se tornava parte do ritual. Em outras noites, ele ia mais longe. Mandava trazer prisioneiros para o meio do salão, expostos entre taças e pratos como se fossem mais um item da ceia. Alguns eram condenados comuns. Outros, suspeitos de traição. Às vezes, Calígula pedia que os convidados opinassem sobre o destino deles, como se fosse um jogo inocente. Ele deve viver ou morrer. Risos nervosos enchiam o ar. Quem respondia morrer podia ser aplaudido pela crueldade. Quem respondia viver podia ser visto como fraco, suspeito. E no fim, o imperador ignorava todas as respostas e decidia sozinho, como uma divindade caprichosa. Era uma lição cruel. Suas escolhas não significam nada. Só a vontade dele importa. Há relatos ainda mais pesados. Disse que, em certos banquetes, enquanto se comia e bebia, execuções eram ordenadas em outra parte do palácio. Depois de um tempo, ele virava-se para alguns convidados e, com naturalidade gelada, dizia algo como: "Agora vamos ver a expressão dos condenados ao morrer." Ele mandava abrir uma cortina ou uma janela com vista para o local da execução. Alguns convidados largavam o pão, o vinho, tentando não tremer. Outros olhavam, rígidos, forçando-se a parecer indiferentes. O choque era calculado. Comer, beber e assistir à morte ao mesmo tempo. Tudo isso sob a desculpa de que fazia parte de um espetáculo. E, enquanto tudo isso acontecia, ele observava. Cada desvio de olhar. Cada mão tremendo. Cada lágrima engolida antes de cair. O banquete era um laboratório psicológico. Um ritual onde Calígula não oferecia animais aos deuses. Oferecia as emoções humanas a si mesmo. O medo, a vergonha, o nojo, o desespero. Tudo servia de combustível para um culto que só crescia. O culto ao próprio poder. Ao transformar uma refeição em prova, ele deixava claro que, sob seu comando,
Até os momentos de prazer podiam virar cenário de terror. Em alguns momentos mais sinistros, o culto ao corpo se misturava ao culto ao medo. Ele tomava, como se fosse um presente digno de um deus, esposas, irmãs, filhas de outros homens ali presentes, diante deles. Às vezes, apenas sumia com a mulher escolhida por trás de cortinas, para depois voltar como se nada tivesse acontecido. Às vezes, sussurrava detalhes na frente do marido traído, só para ver sua reação. Tudo embalado pela desculpa de honrar o imperador. Quem ousaria recusar? Assim, honra, crença, casamento, lealdade. Tudo se tornava peça de um ritual macabro de dominação. E o mais assustador é que muitos continuavam indo, se sentando, rindo, bebendo, fingindo que aquilo era apenas extravagância de um governante excêntrico. Porque admitir a verdade, que estavam presos num culto de loucura e poder, era perigoso demais. Mais fácil maquiar o horror com vinho e música. Mas os banquetes eram apenas um dos palcos. Havia outro, ainda mais íntimo, ainda mais perturbador. Os rituais de Calígula com sua própria família, especialmente suas irmãs, que ele elevou à condição de quase divindades, apenas para arrastá-las com ele para o abismo. Entre todas as histórias sombrias de Calígula, nenhuma provoca tanto desconforto quanto a que envolve sua própria família, especialmente suas irmãs, Drusila, Agripina, Júlia Lívila. Em um império que fingia defender valores, a família imperial era exibida como modelo de virtude. Mas, por trás das colunas, havia outra narrativa. Uma que misturava sangue, desejo e poder em doses tão intensas que até os cronistas da época escreveram com cautela, quase como se tivessem medo de colocar tudo em palavras. E é justamente nesse espaço cheio de silêncios que nascem os rumores mais perturbadores. O imperador que tratava as irmãs não como parentes, mas como extensão do próprio corpo. Segundo Suetônio, Calígula não apenas demonstrava carinho exagerado por elas em público. Ele as beijava, abraçava, tocava de um jeito que não parecia apenas fraternal. Ele as levava consigo em banquetes, as colocava em lugares de destaque, às vezes acima de esposas de senadores e generais, como se dissesse: estas são as mulheres que realmente importam. Em alguns relatos, ele se deitava ao lado de Drusila em jantares, falando ao ouvido dela na frente de todos, como um amante faz. O que Roma sussurrava, sem coragem de gritar, era simples e impensável. O imperador dormia com as próprias irmãs? A verdade exata nunca será conhecida. O que se sabe é que ele elevou Drusila a um patamar quase sagrado. Mandava que ela fosse tratada como se fosse sua esposa de fato. Alguns diziam que ele a chamava de minha Afrodite, como se ela fosse uma deusa viva da beleza. Em certas cerimônias, Drusila estava ao seu lado como uma espécie de sacerdotisa exclusiva, a única que parecia ter acesso a um lado um pouco mais humano dele. O que ninguém sabia era que esse vínculo, seja ele incestuoso, simbólico ou ambos, seria usado por Calígula como combustível para mais um tipo de ritual: o culto à família transformada em mito. Quando Drusila morreu jovem, algo se quebrou de vez dentro dele. A reação de Calígula não foi de luto comum. Ele entrou em desespero, mandou decretar luto oficial em Roma, fechou espaços públicos, interrompeu festas, ordenou que ela fosse honrada como uma deusa, deu-lhe títulos divinos, ergueu estátuas. Alguns relatos dizem que ele proibiu o riso durante um período, como se o império inteiro tivesse que chorar com ele, em sincronia. A morte de Drusila virou um ritual nacional à dor de um só homem. Mais do que isso, serviu para reforçar a ideia de que a família dele pertencia a uma esfera além da humana. Mas há um detalhe ainda mais sinistro. Alguns historiadores sugerem que, ao divinizar Drusila, Calígula estava tentando eternizar, na esfera dos deuses, algo que na Terra era considerado monstruoso. Se realmente havia uma relação incestuosa, e para muitos em Roma isso era dado como rumor quase certo, então transformá-la em deusa era uma forma de purificar, de elevar, de justificar o interdito. Um amor proibido convertido em culto, um escândalo transformado em religião. E nesse processo, mais uma vez,
O sagrado era violado e remodelado para caber na mente quebrada do imperador. As outras irmãs, Agripina e Júlia Lívila, não escaparam do círculo de influência dele. Em certos momentos, eram exibidas como joias vivas, símbolos da dinastia, usadas como peças políticas em casamentos, alianças, jogos de bastidores. Em outros, eram envolvidas em escândalos, acusadas de traições, humilhadas, exiladas. Calígula parecia brincar com elas como um garoto cruel brinca com bonecas, aproximando, afastando, engrandecendo, destruindo. E tudo isso diante de um império que assistia, impotente, ao colapso da ideia de família sagrada. Se até o núcleo familiar do imperador era palco de excessos, o que restava intocado? Há quem diga que, em rituais privados, Calígula colocava as irmãs em posições de destaque, quase como deusas vivas, obrigando outros homens a reverenciá-las, a ajoelhar-se diante delas. A cena, por fora, podia lembrar um culto a figuras femininas divinas. Mas por dentro, carregava uma lógica perversa. Elas eram poderosas apenas porque pertenciam a ele. O culto a elas era, no fundo, culto a ele mesmo. Seus corpos, suas imagens, suas presenças, tudo era extensão de seu egocentrismo religioso. Como se dissesse: até as mulheres da minha família são sagradas, porque são minhas. Quando começaram as intrigas políticas envolvendo as irmãs, acusações de conspiração contra ele, as punições foram brutais. Exílios, ameaças, destruição de reputações. O ciclo se fechava. Aquelas que foram erguidas como quase deusas podiam ser descartadas como criminosas. Do altar ao exílio, da adoração à condenação. Tudo dependia do humor do imperador. O ritual de poder dentro da própria família mostrava ao império inteiro que ninguém estava seguro, nem quem compartilhava o sangue, nem quem um dia foi objeto de devoção doentia. E no meio disso, o império assistia a uma deformação completa dos símbolos: família, casamento, culto, luto, amor. Tudo virava ferramenta, tudo virava teatro. Calígula transformou sua vida íntima em liturgia, seu desejo em dogma, seus traumas em cerimônias. E conforme sua instabilidade aumentava, aumentava também a sensação de que aquilo não poderia durar. Os rituais ficavam mais extremos, as humilhações mais públicas. O Senado, mais silencioso por fora e mais fervilhante por dentro. Porque enquanto o imperador brincava de Deus, alguém, em algum lugar, começou a preparar um outro tipo de cerimônia. Não um culto, mas uma conspiração. Os corredores que um dia ecoaram risos, gritos e cânticos de rituais começaram a guardar outro tipo de som. Sussurros. Murmúrios de homens acostumados a obedecer, mas cansados de se curvar. Entre guardas da guarda pretoriana, senadores humilhados, aliados descartados, uma ideia foi crescendo como uma chama escondida dentro de um templo. Se um homem se coloca acima dos deuses, talvez seja preciso lembrá-lo de que ele sangra como qualquer mortal. A conspiração contra Calígula não nasceu de um único gesto. Nasceu de centenas de pequenas cicatrizes. De cada ritual em que alguém foi humilhado. De cada banquete em que alguém foi forçado a aplaudir o horror. O ambiente era perfeito para um golpe travestido de destino. Calígula vivia cercado por aqueles que seriam, ironicamente, seus próprios algozes. Soldados que tinham visto demais, servos que tinham ouvido demais, parentes que tinham perdido tudo. Entre os nomes, um ganha força nos relatos: Cassius Chaerea, um oficial da guarda pretoriana. Calígula zombava dele em público, ridicularizava sua voz, sua masculinidade, transformando um soldado orgulhoso em piada recorrente. Ali, a faísca se acendeu. O homem responsável por proteger o imperador começou, em silêncio, a planejar o momento exato de deixar de escudo, para se tornar lâmina. O cenário escolhido para o fim não foi uma batalha, nem uma votação no Senado. Foi de novo um evento semipúblico, um espetáculo. Um dia que parecia comum, com jogos, apresentações, um clima de distração. Calígula se movia pelos corredores do palácio e dos anexos como sempre, cercado de poucos homens de confiança, atravessando passagens estreitas, decoradas com mármore e estátuas que ele mesmo havia profanado. Era um ambiente que ele achava que dominava por completo.
Mas, dessa vez, aquelas colunas e tochas guardavam outra coreografia. Uma que ele não dirigia. Os relatos contam que, em um desses corredores, longe da multidão, cercado apenas por alguns guardas e poucos presentes, o círculo se fechou. Shaeria se aproximou. Talvez com uma pergunta banal, talvez com uma saudação respeitosa. E então, o gesto que rompeu o culto. A primeira facada. Rápida, direta, cortando não só carne, mas a ilusão de divindade que ele carregava no peito. Calígula, o homem que exigiu ser tratado como Deus, sentiu o corpo reagir como qualquer outro. Com choque, dor, sangue quente correndo. Não houve raio divino. Não houve milagre. Apenas mais lâminas. Outros conspiradores se juntaram ao ataque. Foram várias punhaladas, um ato de fúria acumulada, mas também de medo. Medo de que, se ele levantasse, se vingaria com crueldade ainda maior. Conta-se que até mesmo sua esposa e a filha pequena foram assassinadas, num esforço brutal de apagar a linhagem, ali, no mesmo rastro de sangue. O corredor virou altar de um sacrifício às avessas. Roma, que por tanto tempo havia oferecido vítimas aos deuses para manter a ordem, agora oferecia o próprio imperador, como se tentasse equilibrar uma balança que ele havia destruído. O mais perturbador é que, logo após a morte de Calígula, o palácio mergulhou num caos quase religioso. Uns acreditaram que aquilo era justiça divina. Outros, que Roma estava condenada por matar alguém que oficialmente havia sido chamado de Deus. Guardas correram de um lado para o outro. Senadores tentaram às pressas decidir o futuro. E nos corredores ainda manchados, ecoava uma sensação estranha. Aquele que transformou rituais em instrumentos de terror tinha morrido num cenário que lembrava seus próprios jogos de poder. Cercado de homens com medo, diante de paredes que tinham visto demais. No dia seguinte, o Império tentou fazer o que Roma sempre faz: reorganizar o caos, dar nome às coisas, apagar os excessos. Alguns decretos foram revogados. Estátuas foram removidas. Imagens de Calígula como Deus foram destruídas ou escondidas. Era como se quisessem, às pressas, desinstalar o culto que havia tomado conta dos templos e do imaginário. Mas certas imagens não saem da pedra. E mais ainda, não saem da memória. Os rituais inimagináveis, os banquetes cruéis, as humilhações públicas, os jogos com fé e carne. Tudo isso continuou circulando em sussurros, histórias contadas em voz baixa, ecos de um tempo em que um homem tentou ocupar o lugar dos deuses. Séculos depois, o nome de Calígula ainda carrega um brilho distorcido. Ele é lembrado não pelos decretos, não pelas obras, mas pelos excessos. Pelos rituais que atravessaram qualquer limite do aceitável. E de um jeito perverso, é isso que o torna inesquecível. Roma teve imperadores mais eficientes, mais inteligentes, mais estrategistas. Mas poucos foram tão obcecados em transformar a própria vida, e a vida dos outros, num teatro ritualístico de poder e loucura. E é aqui que a pergunta que fica é menos sobre ele, e mais sobre nós. Porque, ao ouvir essa história, algo se mexe lá dentro. Não é só curiosidade sobre o passado. É um espelho incômodo. Até onde o ser humano vai quando ninguém o limita? O que acontece quando alguém acredita que pode tudo, que é intocável, que está acima da própria ideia de certo e errado? Os rituais de Calígula são distantes no tempo, mas o mecanismo que os criou ainda vive em nós. A tentação do poder absoluto, a facilidade de transformar o outro em objeto, a vontade de brincar de Deus. Talvez por isso, ouvi-lo é tão perturbador e tão necessário. Se você chegou até aqui, respirando fundo entre uma cena e outra, agora é com você. Comenta o que mais te chocou nessa jornada. Que parte desses rituais você jamais imaginava que existiram e se você acredita que a história exagerou. Ou, na verdade, suavizou o que aconteceu. E se quiser mergulhar ainda mais nesse lado oculto do Império, se inscreve e compartilha esse vídeo com alguém que adora histórias sombrias de poder. Porque, por mais que queiram enterrar certas lembranças, existem rituais que nunca se apagam completamente.